Olá, nós queremos saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Presbiteriana de Caxambu. Um prazer, uma alegria muito grande poder encontrar você novamente nesse lugar, nesse momento. Momento em que nós temos para meditar na palavra do Senhor, para deixar com que o Senhor nos ensine. Mas antes da meditação, vamos orar, clamar para que Deus assim nos abençoe e ilumine os nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante para nós. A ter, ó Deus, a Tua palavra, poder aquietar o nosso coração e saber, ó Deus, que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala por si só. Ó Deus, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito, então, nos abençoe mais uma vez. Traga, ó Deus, a nossa mente, ao nosso coração, aquilo que é necessário para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude, Pai. Nós assim confiamos esse momento, tão somente, exclusivamente ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E a palavra de Deus nos diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esses meses de pandemia, como nós temos procurado refletir sobre a nossa realidade, é sempre importante nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos vivenciando à luz da palavra do Senhor. E esses momentos de pandemia têm mostrado para nós que estamos atravessando um deserto. E isso significa incertezas. Estar no deserto significa incertezas. Incertezas quanto à duração do tempo. Quando a gente olha para trás, já ultrapassamos a casa de 5 meses. Quando olhamos para frente, não temos uma ideia de quanto tempo ainda estaremos nessa pandemia. Incertezas também quanto aos perigos ainda existentes. Nós temos visto a tragédia que o Covid-19 tem provocado na vida das famílias, na sociedade, quantas mortes, quantas pessoas que estão infectadas. Mas ainda assim, quando a gente olha para frente, a gente não consegue ter uma certeza da existência de mais algum perigo. Estamos lidando com vírus. Uma outra incerteza desse deserto que nós estamos atravessando é quanto a uma solução definitiva. Há muitos estudos, os cientistas têm trabalhado em cima para ver se acha uma vacina, mas ainda assim o nosso coração fica incerto, apreensivo, de saber, será que essa vacina, quando sairá, dará certo? A nossa oração tem sido para que Deus abençoe a todos aqueles que estão empenhados no estudo para essa vacina, mas ainda assim, nosso coração é cheio de incerteza, e nós ficamos então, nesse deserto que nós estamos atravessando. A gente olha para trás, a gente vê o caos que já produziu, e a gente olha para frente, e a gente não sabe ainda onde que esse deserto vai terminar, quando. Mas uma coisa que nós podemos aprender, é que se estamos num deserto, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Talvez no começo todos nós ficamos estarrecidos, com medo, naqueles primeiros momentos em que ficamos literalmente em casa, todos trancados, havia uma nuvem de medo, um assombro tomando conta de todos. Mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, aos poucos as coisas têm voltado um pouco mais à normalidade, mas nós temos aprendido a confiar em Deus. E não vai ser diferente agora nesse deserto que estamos enfrentando. Quando eu olho aqui para esse capítulo 8 de Deuteronômio, um texto que tem uma riqueza para as nossas vidas hoje, nesse capítulo 8, se você puder depois com calma ler, você verá que Moisés está ali trazendo não somente promessas, mas também exortações ao coração do povo, da nação de Israel. Nós estamos vendo Moisés insistindo em chamar a atenção da nação de Israel para as promessas que Deus havia feito, para as promessas que já tinham se cumprido, e principalmente para olhar com gratidão
e obediência para ver o cuidado do Senhor, atentar aquilo que o Senhor estava falando, as leis que o Senhor já estava dando, já tinha dado para eles. Mas também Moisés desperta-lhes perfeitamente quanto a toda a experiência que eles passaram naquele deserto, 40 anos no deserto. E você lê o texto, você vai ver Moisés contando os detalhes, como que Deus os tirou da terra da servidão do Egito, como que Deus os caminhou até o Monte Sinai. Ali Deus revelou para eles a sua vontade através dos mandamentos. Então Moisés, nesse momento, ele está não somente olhando para trás e recordando os feitos do Senhor nesses 40 anos no deserto, mas ele também está olhando para frente. À frente tem mais uma promessa a se cumprir, que é exatamente a entrada na terra prometida, a terra de Canaã. Mas até mesmo para estar na terra da promessa, Moisés então alerta o coração do povo de Deus, para eles jamais se esquecerem dos preceitos do Senhor. E você vai ver, por exemplo, aqui, já no primeiro versículo, dizendo o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, Moisés está tendo dois feitos. Primeiro, o olhar para trás e agradecer ao Senhor por toda a providência, por tudo aquilo que o Senhor havia falado, Deus fez, Ele cumpriu. Mas agora a promessa está para continuar a se cumprir. A terra prometida é terra de bênçãos. Mas para entrar nessa terra de bênçãos, requer a atenção na palavra do Senhor, para continuar cumprindo o chamado do Senhor. E olhando para esse texto e pensando na nossa proposição, as lições que nós podemos tirar, estando hoje nesse deserto, por causa da pandemia, que lições, que ensinamentos nós podemos trazer para as nossas vidas, o que o Senhor quer falar conosco hoje, em relação a essa palavra, a palavra que Deus deu ao seu povo tempos atrás, tanto tempo atrás, e hoje essa palavra se torna mais uma vez viva para nós. O que Deus então tem a falar aos nossos corações, quanto a esse deserto que nós estamos enfrentando. Algumas lições então para nós. A primeira lição, o primeiro ensinamento: o deserto tem a sua finalidade. O versículo 2 nos diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Perceba como que Deus tem um propósito e um plano em tudo que Ele faz. E Ele está mostrando agora, Moisés dizendo a eles: vocês precisam recordar o caminho que o Senhor traçou para vocês no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. E hoje nós podemos perfeitamente olhar para esse contexto que nós estamos vivendo, e nós estamos vendo que esse contexto é exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Esse deserto que nós estamos atravessando hoje também serve para nos humilhar diante do Senhor, serve para nós sermos provados pelo Senhor, mas acima de tudo, é para Deus saber o que está no nosso coração. Se estamos confiantes na sua palavra ou não, estamos confiantes nas suas promessas ou não. E está aqui então Deus falando: fiz tudo isso para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Primeira lição então que nós tiramos para o deserto da qual nós estamos atravessando: ele tem uma finalidade. Deus está sondando os nossos corações. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Deus sabe exatamente como você tem desenvolvido a sua fé nesse período todo. O segundo ensinamento que nós podemos tirar para as nossas vidas: as provações revelam nossas reais necessidades. O versículo 3 nos diz o seguinte: e Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então esse segundo ensinamento revela para nós quais são as nossas reais necessidades.
Deus sustentou eles no deserto com o maná. Toda manhã Deus trazia o maná. E quando dava o final de semana, Deus dava a porção dobrada. Depois o povo reclamou que não tinha carne para comer, e Deus proveu então as codornizes. Mas muito mais do que essa necessidade física, as nossas necessidades, que até o dia de hoje nós podemos olhar e o Senhor tem suprido, mas muito mais do que isso, a nossa maior necessidade hoje, nesse tempo de pandemia, é exatamente entendermos que nós temos uma fome, mas a fome de Deus. E é para saber se nós estamos saciando essa fome espiritual exatamente na palavra do Senhor. E está aqui a palavra de Deus dizendo o seguinte: para entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E se nós pararmos para pensar, foi exatamente o texto que Jesus lançou, quando estava também no deserto, também 40 dias, 40 noites, com fome e necessidade. E quando Satanás veio para prová-lo, a primeira proposta de Satanás foi exatamente essa: está com fome? Não és filho do homem? Transforma então essas pedras em pães. E Jesus então lança a mão dessa palavra, da sua palavra, e mostra para nós também hoje, que a nossa maior necessidade só pode ser suprida no Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É dessa palavra que nós precisamos viver. É nesta palavra que nós tiramos o sustento para a nossa vida espiritual, para continuarmos a trilhar nesse deserto da pandemia. Terceiro ensinamento que nós extraímos para as nossas vidas nesse deserto que nós estamos enfrentando é que a crise é um meio de disciplina de Deus para nós. O versículo 5 nos diz o seguinte: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Certamente nós podemos olhar hoje e nós temos essa convicção de que essa pandemia, não somente no Brasil, não somente na nossa cidade, mas em várias outras nações, veio como uma disciplina do Senhor para as nossas vidas. Se nós voltarmos os nossos olhos pensando em nosso país, ano passado principalmente, quanta zombaria ao nome do Senhor, de pensar que no carnaval fez zombaria com o nosso Senhor Jesus, como Satanás triunfando sobre ele, e tantas outras aberrações que a gente vendo o nome do Senhor sendo profanado, sendo zombado, sendo xingado, e de repente acontece essa pandemia, de uma hora para outra tudo para, tudo entra, tudo para, nada mais funciona, e todos ficam apreensivos. E nesse momento até mesmo os zombadores olham para o céu e questionam: meu Deus, o que está acontecendo? E a palavra de Deus está dizendo aqui: assim como um pai disciplina seu filho, assim Deus também nos disciplina. Certamente, esse período de deserto, através dessa pandemia, é o momento de Deus disciplinar também os nossos corações. É o momento de nós nos voltarmos para o Senhor. É o momento de nós perguntarmos: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através de tudo isso que nós estamos passando? E nós precisamos olhar para a disciplina do Senhor como um ato de amor. Assim como nós, pais, educamos nossos filhos e disciplinamos em amor para o seu próprio bem, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, descreve que Deus disciplina quem Ele ama. Então, se nós estamos sendo disciplinados, até mesmo isso é motivo de agradecer ao Senhor, de saber que o Senhor nos ama pelo fato de nós estarmos sendo disciplinados. Mais uma lição, então, que nós podemos tirar para as nossas vidas, por meio desse deserto que nós estamos atravessando, é lembrar também aos nossos corações que o período de bênçãos pode ser um período perigoso. Atente agora o que diz os versos 11 a 14, dizendo o seguinte: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos,
E se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba como que Moisés fala o coração do povo, mostrando para eles, os 40 anos no deserto, foram disciplina do Senhor. Mas vocês agora estão prestes a entrar numa terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra farta. Ali vocês vão ter a subsistência, ali vocês vão tirar o alimento, ali vocês vão enriquecer, vocês vão ter do bom e do melhor. Mas nesse momento Moisés chama a atenção, dizendo: guarda-te, tome cuidado, para que quando vocês estiverem fartos, riquezas, prosperidades, bens, família, não eleve o seu coração e se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra da servidão. Olha como é que Moisés ele faz essa balança. Ora ele olha para trás, ele olha para frente, e dizendo para o povo: pondere essas coisas. E hoje nós também precisamos pensar que a bênção pode ser um perigo também para nós. A perspectiva do ano passado para o ano de 2020 eram as melhores possíveis. Seria um ano de crescimento no país, seria um ano de prosperidade no país, a renda da família iria aumentar, todos estavam com uma expectativa muito grande. E de repente acontece tudo isso. É para mostrar para nós que quantas vezes, quando nós estávamos nas bênçãos, desfrutando das bênçãos do Senhor, esquecíamos do próprio Deus, esquecemos que é Ele quem provê, é Ele quem dá o sustento. E foi necessário tudo isso acontecer para nós entendermos que é o Senhor, é somente Ele que dá a provisão. E que isso continue servindo de alerta para nós. Não somente de olharmos agora para trás, de tudo que nós estamos passando, mas de olhar para frente. Quem sabe daqui para frente não teremos bons resultados em nosso país, nosso estado, em nossa cidade, na sua casa, na sua família. Quem sabe? Quem sabe nós não teremos um restante de ano aí abençoado, um 2021 mais abençoado ainda. Mas se isso acontecer, guarda-te para não elevar o seu coração e esquecer do nosso Deus. E nós estamos chegando aqui então no final da nossa mensagem e podemos tirar um último ensinamento do que esse deserto da pandemia tem a nos ensinar. E o último ensinamento é lembrar que o Senhor é a nossa providência e a nossa suficiência. O versículo 17 e 18 nos dizem: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu dar aos teus pais, como hoje se vê. Nós precisamos guardar isso em nosso coração também hoje. Caso saia a vacina, que certamente nós estamos orando para que isso aconteça, para que Deus ilumine a mente dos cientistas. E quando a vacina chegar, que possamos lembrar que é Deus quem deu a sabedoria. Se temos hoje a provisão, se temos hoje o mantimento, se cada um está aprendendo a se virar nessa pandemia, sendo criativo, podendo ter outros meios de renda, né? As portas fecharam, mas muitas pessoas têm revelado seus dons e muitas pessoas têm conseguido tirar o seu sustento através dessa nova criatividade. Não esqueça jamais isso, que essa criatividade, essa força para nós trabalharmos, essa disposição para nós trabalharmos, tudo isso provém do Senhor. Está aqui mais uma vez Moisés dizendo ao povo: olha, quando vocês se enriquecerem, não ache que foi o braço de vocês quem trouxe essa riqueza, mas está aqui o versículo 18 dizendo: antes lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele que dá força para adquirir essa riqueza, é Ele que confirma a sua aliança sob juramento. Nós temos tantas promessas de que o Senhor tem sustentado, tem suprido a cada uma das nossas necessidades, o Senhor tem sido o nosso bom pastor, por isso não temos sentido falta. Jamais esqueçamos disso,
que é o Senhor que nos dá força. Nós estamos hoje aqui, não é pelo nosso próprio mérito, não é porque eu quis estar aqui, mas é porque o Senhor me deu força. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. Então, no amanhecer, antes de qualquer coisa, nós já deveremos agradecer. Senhor, muito obrigado, porque se eu posso abrir os olhos, se eu posso respirar no dia de hoje, é porque a tua misericórdia se renovou a meu favor. E tudo que acontece no nosso dia, e tudo que acontece na nossa família, e quando a gente pensa no ano, tudo que acontece no ano, nós só temos que agradecer ao Senhor. Lembre-te disso. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos dá o sustento. É o Senhor que nos dá a riqueza. É o Senhor. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Que Deus assim nos abençoe. Que possamos aprender a ter essas lições nesse momento que ainda estamos em pandemia. Há muitas coisas que nós precisamos ainda aprender. E que esse ensinamento da palavra do Senhor hoje também sirva para nós cada vez mais mostrarmos a nossa dependência ao Senhor e estruturarmos a nossa família no Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos instrui, que nos adverte, que nos alerta, que nos sustenta. Muito obrigado, Deus, porque quando a gente olha a beleza do Senhor, uma palavra que o Senhor usou para tratar o teu povo lá no passado, há tantos anos atrás, e essa palavra hoje para nós também, é a mesma palavra para nós, em contextos diferentes, mas é a mesma palavra para nós. Pai, que o Senhor enriqueça essa palavra no nosso coração, que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, que o Senhor continue a nos ensinar, que a nossa dependência continue sendo o Senhor, que a gente tenha um coração mais grato, um coração mais quebrantado, que não venhamos a dizer que fui eu ou fomos nós, mas que possamos dizer foi o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecer por essa mensagem que está chegando aos nossos corações. Muito obrigado. Fortaleça cada vida. Dê perseverança a cada coração. Nós assim oramos, nós assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Antes de você sair, nós estamos aqui sempre pedindo para que você se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, para que cada vez mais o nosso canal se torne relevante, mas não para nós, não por nós, mas para que isso continue sendo um meio de Deus abençoar a sua vida e tantas outras vidas. Fique na paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima, se assim Deus permitir.